nós vamos resolver no nosso vídeo as questões dos exercícios, tá? Do nosso volume 7 do segundo ano do ensino médio, no livro de Sociologia. Gostaria que vocês pegassem o livro, na página 14, tem uma questão sobre a leitura sociológica, né? Que nos levanta a reflexão sobre existem vítimas nos crimes de corrupção? Se existe o crime e se existe o criminoso, se existe a violência, quem é vítima dos crimes de corrupção? Quem é o lesado nesse processo? Analisando a dimensão interna da corrupção, os estudiosos dizem que o ato de corrupção, que pode atingir em cheio ao particular de que ela é vítima, alcança no resto da sociedade um efeito por vezes diluído. Daí que a sociedade suporta em certa quantidade de corrupção sem grande prejuízo. Note-se bem, sob o aspecto ético, a corrupção é sempre grave e inaceitável, mas do ponto de vista das consequências práticas no todo social, ela pode se dissolver de modo a ser absorvida pelo grande dano. Então, a gente quer que você entenda quem é esse processo, né? E aí, a partir desse texto, você constrói uma base para a charge que vai se apresentar em sequência. Um grupo de pessoas, né, gritando, fora a corrupção, fora. E aí um policial está multando a pessoa porque ela estacionou o carro para protestar contra a corrupção num local proibido de estacionamento. E aí ele diz assim para o policial, para a autoridade, né, que é responsável pela questão do trânsito, quanto o senhor quer para esquecer essa multa? Qual a ironia da charge e qual a relação entre a ação do membro do protesto com as práticas pelas quais os políticos são habitualmente caracterizados? A ironia está justamente na condição do protesto, né? O protesto contra a corrupção, no caso, ele não vê que ele também é um agente corrupto, né? Porque a gente acabou criando uma caricatura de que a corrupção é do Estado, que a corrupção é parte dos agentes do Estado e quase para muitas pessoas, no senso comum, a corrupção é como se fosse algo do Estado brasileiro. Então, esse ser corrupto, muitas vezes ele não é visto pelo próprio cidadão. O cidadão não se vê corrupto porque ele não vê, ele não tipifica todas as ações de corrupção como ações de crime. Então foi aquele levantamento que a gente fez, até quem é que é prejudicado no processo da corrupção? Quem é a verdadeira vítima do processo de corrupção? Que é todo o corpo social. Mas como ele não vê um crime em parar no local proibido, porque ele visualiza que ele, naquele momento, não está trazendo nenhum prejuízo, né? Ele não visualiza que se todo mundo parar nos locais proibidos, a gente não vai ter organização dos espaços, aí não vai ter onde estacionar, isso vai trazer um processo de caos de mobilidade, por isso que tem uma regulamentação. Na teoria, a gente tem que entender que essa regulamentação segue um princípio de orientação de tráfego. Então, ele não se vê parte do crime, né? E acaba associando a prática de corrupção somente a um grupo. Do mesmo jeito que a violência urbana é associada a um grupo social, a corrupção também é entendida como parte de um grupo social. No senso comum brasileiro, a corrupção é meio que estendida ao agente político, ao Estado. Tá certo? É o que a gente pode, por exemplo, sugestionar para vocês responderem nessa questão. Gostaria que você viesse também aqui para a página 15, tem uma outra questão também com a charge, falando sobre as raízes da corrupção e mostrando, né, que os atos das pessoas nos dias a dias, na charge, tem essa relação, né, da corrupção. E o rapaz está lá, conversando com o sapateiro, e diz assim, sim, eu sei, há sapatos de outros clientes na frente, mas se o senhor fizer o meu antes, eu te dou uma cervejinha. E aí vai mostrando os traços, as raízes, né? Então várias pessoas, cada uma em práticas distintas, provocando essas raízes de corrupção. E aí ele diz assim, interprete a charge e explique qual a relação entre a proposta do cliente ao sapateiro com as raízes da corrupção que se espalha pela sociedade, né? E foi o que a gente estava comentando, da relação de que a corrupção ela é vista como parte de um grupo. E o ser corrupto do corpo social, o cidadão, ele se vê vítima das relações do Estado, de pagar os tributos e de toda a relação que envolve, né? É um contrato, né? Um contrato muitas vezes que parece ser somente unilateral. Isso vai criando um aparato de que ele pode
distorcer certas regras para se beneficiar, já que ele vê o Estado se beneficiando. E aí ele começa a visualizar que o crime é o do outro. É o olhar do outro sobre proporção, né? Sempre a gente tem que entender que o indivíduo ele é etnocêntrico. Ele sempre tem um olhar dele para o ato do outro. E é difícil o indivíduo se ver como um criminoso quando a gente não tem um estigma social do crime e da corrupção. A corrupção é associada ao Estado e aos políticos, mas ela não é associada ao cidadão, tá? Às vezes é aquele mesmo cidadão que às vezes está, por exemplo, baixando um filme na internet e está ligando para a operadora de internet reclamando da sua internet está falha para ele baixar uma coisa ilegalmente, né? Então todas essas relações têm que ser envoltas quando a gente fala no processo de corrupção. Eu gostaria que você fosse agora para a parte referente na página 16, na hora do estudo, a gente vai fazer as questões 2 e 5, tá bom? Olha a questão 2, tem um texto aqui do Gessé de Souza, né? Diz assim, com a recente crise mundial, mostrou sobejamente, como já nos esquecemos dela, a corrupção é endêmica, tanto no mercado quanto no Estado, em qualquer latitude do globo. A mitigação da corrupção em qualquer esfera da vida ocorre quando os mecanismos de controle ganham eficiência. Mitigação é diminuição. A leitura seletiva do Estado como ineficiente e corrupto e do mercado como pura virtude esconde a ambiguidade constitutiva dessas duas instituições, que podem tanto servir ao bem ou ao mal, conforme seu uso. É aquela ideia da estigma que foi sendo criada recente de que o Estado é corrupto. O indivíduo não. Então, se o indivíduo também ele compõe as instituições privadas, ele não associa a corrupção à instituição privada. Aí a gente vai analisar as seguintes afirmativas. Vamos lá. Os casos de corrupção que estampam os noticiários em diversos países demonstram como o Estado democrático é incapaz de conter a corrupção em virtude da interferência de interesses particulares em seu funcionamento. Não, gente, ele não é incapaz. Isso aí é a criação do senso comum, que a corrupção não é combatida. É como se a gente aceitasse uma situação. Não, mas a corrupção é um ato social. E eu posso combater os atos sociais. Não é verdade o item 1. A solução para o controle do uso privado dos recursos públicos está na eficiência do combate à corrupção e superação da impunidade. É uma das formas de combate à corrupção. Superar essa condição da impunidade, a eficácias de combate, sistemas mais eficientes, leis mais atualizadas. Na verdade, segundo item. As instituições privadas, na pessoa de seus empresários, representam sujeitos capazes de impulsionar o desenvolvimento de um país mais justo e igualitário. Na medida em que, por causa de sua competência administrativa, sempre inibe os casos de corrupção que afetam o funcionamento do Estado brasileiro. Você está transformando o crime de corrupção a um grupo. E o crime nunca é referente a um grupo apenas, mas a uma série de fatores. Fora que a corrupção é um ato humano. Então, ele tanto vai estar presente no setor privado como no setor público. Então, é verdade, somente o item 2 que a gente encontra isso no D. Item D, tá? A gente vai fazer aqui a questão número 5. Vamos a ela. Olha aqui, ó. Sobre os estudos desenvolvidos pelo sociólogo, né, Edwin Sutherland, que é aquele que a gente viu sobre o crime dos colarinhos brancos. Vamos lá. Os crimes de colarinho branco envolvem práticas como fraude, suborno de agentes públicos, chantagem, lavagem de dinheiro, falências fraudulentas e propagandas enganosas, que são rigorosamente punidas pela justiça. O erro do item é quando ele fala rigorosamente punidas pela justiça, está falso o item A. As aquisições de benefícios ou vantagens por uso de posições, cargos ou influências oriundos do serviço público não se enquadram na categoria de crimes de colarinho branco. Falso, eles são os crimes clássicos, né, de colarinho branco, a rede de influência, o tráfico de influência. A maior parte dos crimes cometidos por pessoas com elevado status social não é condenada judicialmente, pois as vítimas são mais difíceis de serem identificadas, sendo diluídas em coletividades desorganizadas ou mesmo em toda a sociedade. Verdade, eles acabam funcionando como SA, como empresas fantasmas, as empresas fecham e as pessoas escapam das punições muitas vezes. O sociólogo Sutherland ressalta o caráter estigmatizante dos processos criminais associados ao crime de colarinho branco. Não é verdade. Eles não são estigmatizados. Eles muitas vezes nem são tão entendidos como crime, são entendidos como pessoas oportunistas. Olha que oportunista, olha que cara inteligente, olha o que fizeram, olha o golpe que foi dado. Não usa a palavra crime, não tem um peso da palavra. As condutas criminosas cometidas por pessoas com elevado status social possuem penas elevadas por causa da divulgação da mídia e da pressão da opinião pública. Falso, inclusive, recentemente, né, um filme premiado, concorrente ao Oscar,
né, que fala justamente sobre os crimes cometidos fiscais na crise de 2008 e 2009, mostra que no final praticamente ninguém foi punido. Então, item C na nossa quinta questão. Forte abraço.